Alô, alô, meus amigos, tá começando mais um podcast do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica. E aí, Gui, hoje parece que a gente tá dentro de outro podcast, né? Hoje vocês vão ouvir uma voz, vocês vão sentir que tá familiar, porque hoje a gente tem um convidado aqui muito especial de gabarito, ele que é médico, formado na Escola Paulista e clínico formado lá também, ligado à instituição, e você vai ouvir a voz dele, porque ele também é um dos sócios fundadores do TDC, tá de clinicagem. Cauê Malpig, um prazer receber você aqui. E aí, gente? Tem um podcast que tem. Cara, obrigado, gente. É uma honra estar aí com vocês. Muito bacana o trabalho que vocês fazem, tá? E perto da linha de profissionais que vocês têm aí, que vocês entrevistaram, assim, é uma honra estar aqui no meio, tá? Só isso que eu posso falar. Bom de trazer a galera da clínica médica, velho. Isso é bom demais. O Pedro adora, na Paula. Paulinha no backstage aí, velho. Aqui tem que tomar cuidado pra não comer bola, falar alguma coisa. Agora que você caiu no mundo da fisiatria, né? Vai deixando a clínica de lado. Mas que legal. Ó, a gente costuma começar com como é que foi esse desejo de ser médico, fazer faculdade de medicina, essa aqui de São Paulo mesmo. Vamos lá, Pedro. Não sou de São Paulo, tá? Eu tô em São Paulo agora, já vai fazer 15 anos já, mas eu sou do interior, na verdade, sou de Garça, cara. Não tem como enganar, né? O sotaque... Cara, o R aqui, cara, não tem... né? Eu puxo muito R. Eu vou falar o nome da minha cidade, que é Garça, e já entrego já, não tem como. É que nem falar porta, entendeu? E aí, Garça é uma cidade pequena, cara, tem 40 mil habitantes e, na verdade, minha carreira na medicina começou fazendo engenharia, tá? Então, acho que já começa... Eu fiz... Minha família só tem engenheiro, meu irmão é um ano mais velho que eu e ele fez engenharia também. E aí eu falei, pô, vou fazer engenharia, né? Não tô fazendo nada aqui, eu era um moleque, não sabia o que fazer da vida. Pelo jeito dá certo, né? Pelo jeito dá certo. Cara, eu fiz um ano de engenharia lá na UFSCar, em São Carlos. E claramente durante esse ano eu percebi que não era o que eu queria pra minha vida, não. Aí eu falei, vou sair. E aí foi um processo, cara, porque assim, eu saí, fui pro cursinho, fiz um ano de cursinho. Aí eu vim pra São Paulo fazer um ano de cursinho. E percebi que, cara, medicina é uma boa ideia, não tinha ninguém médico direito na minha vida. Eu tenho uma tia que é cirurgiã plástica, mas é um pouco mais distante, assim, não é tão próximo. Não era um contato próximo. Não era, cara. E aí, só que eu falei, pô, a medicina é legal, né? Talvez dê certo. Minha família já tava achando que eu não queria nada, na verdade. O cara vai passar uma vida profissional. Tem alguns que vêm aqui que são estudante profissional. Então. Aí falou, isso aí vai ficar no cursinho durante 5 anos. Não, mas aí deu certo. Vim fazer um ano de cursinho em São Paulo. E passei na escola aí em 2011. Mas não teve muito uma razão específica, então apareceu só... Foi fazendo sentido, né? Fez sentido, assim, na hora. Eu tava estudando já pro cursinho, não sabia muito bem o que ia fazer, fui pensando nas alternativas, fui conversando com algumas pessoas que eu conhecia que estavam fazendo medicina, lá de Garça também. E aí me pareceu uma boa ideia. Foi assim, pareceu uma boa ideia. Talvez eu ficasse um ano só também e saísse, sabe? Mas aí você entrou lá na Paulista e fez super sentido. Ah, cara, total. Assim, quando eu entrei, é difícil, né? Porque escola tradicional, quando tem aquele currículo tradicionalzão, os 2 primeiros anos que é biofísica, bioquímica, só histologia. Pior parte. Cara, é difícil, mas fez sentido, assim. Eu tava começando a entender as coisas, pra onde ia, mais pra frente como que ia ser, já conversando com outras pessoas mais velhas. Eu acho que fez sentido e aí eu fui me conhecendo durante a faculdade, né? 6 anos pra você se conhecendo dentro da sua carreira mesmo, né? E aí deu certo. Aí foi muito bom, não pensei em desistir em momento algum e falei, realmente vou ser médico, vai ter que ser. E quem que era você na faculdade? Você era a pessoa que estava ligada à parte da atlética, à parte dos estudos? Cara, que era? Eu era um cara, no começo da faculdade, eu era um cara não ligado a muita coisa. Eu tentei pertencer à atlética, não deu certo. Eu fiz, você tem uma ideia, comecei a fazer vôlei, o vôlei eu saí no primeiro mês, fui pro basquete, o basquete eu saí acho que no 6º mês. Acabei caindo num lugar muito legal, cara, que o pessoal era muito bacana, que era o beisebol, tá? Pô, a galera do beisebol geralmente é firmeza. Os caras são gente boa pra caramba. E aí no beisebol eu fiquei aí quase um ano e meio, até que meu ombro foi pro beleléu. Eu falei, cara, eu acho que é melhor ficar quietinho, porque na época eu ainda queria fazer cirurgia. Aí eu falei, não. Entendi. Aí eu falei, deixa eu deixar meu ombro quieto, e aí eu larguei a atlética. Aí depois disso eu fiquei muito mais próximo do CA. Aí no CA eu acompanhei o CA até o meu 4º, 5º ano. E a grande verdade é que eu comecei a estudar mais assim no 5º, 6º ano, no internato mesmo, que a água tava batendo na bunda. Sim. E aí realmente falei, opa, tá na hora de eu começar a me tocar aprender, aqui, sabe? Né, ser médico. E o legal é que nessa experiência que você teve de não ter um familiar médico, eu vivi isso também com o do Pedro, a gente vai conhecendo as especialidades e o jeito de cada profissional e de cada área, o jeitão, né, a cara que cada especialidade tem. E realmente algumas a gente nem conhecia, nem sabia que existia. Exatamente. E como foi, os estágios, o currículo lá são 2 anos de cadeiras básicas, 2 anos de ciclo clínico e 2 anos de internato, certo? É isso, que deve ser igual o da Santa Casa, né? Acho que é a mesma ideia, né? E daí, teve alguma que já te chamou atenção? Você, pelo jeito, quis mais cirurgia? Cara, na verdade, até o 6º ano, cirurgia me pegava um pouco, cara. Eu
Durante a faculdade eu queria fazer cirurgia geral, depois eu pensava muito em vascular, principalmente. Desde o 3º, 4º ano, que a gente entra no ciclo mais clínico e tem algumas coisas de cirurgias também, né? Parte teórica, né? Aí no internato que vai mais pra parte prática. Cara, a cirurgia me pegava forte. O que me pegou de clínica foi realmente no internato. Aí no 5º ano passei um pouquinho em clínica, já me chamou um pouco. No 6º ano que eu passei no PS, que eu passei na enfermaria. E aí realmente falei, pô, clínica é uma boa. Mas assim, nada muito linear, tá? Porque no final do 6º ano eu prestei cirurgia no HC e prestei clínica na escola, tá? GO, sei lá onde, e anestésio no outro. Cara, achei excelente que você falou isso, porque eu e o Gui, muitos materiais que a gente tem produzido para ajudar os alunos frente à escolha da especialidade, se tem uma coisa que a gente orienta os alunos de não fazer, é fazer isso aí que você fez. Cara, não presta qualquer coisa, não. Não faça isso, que você vai chegar e aí você às vezes, pô, eu não sei, você foi aprovado em cirurgia lá no HC? Cara, mas eu fui em outra lista e eu já tinha decidido que eu ia fazer clínica e ia parar um ano pra Força Armada, sabe? Ah, tá. Mas você já tinha passado lá na clínica na Paulista Já. Se eu tivesse passado nas duas juntas, ia ser a maior merda da minha vida. Óbvio, né? Porque talvez eu fizesse cirurgia, tá? Exato, a gente não ia estar conversando com você agora, ou talvez com de cirurgia e cagem. Exato, pô. Porque a gente sabe que é difícil, né? E depois que você é aprovado, ainda mais, pô, foi aprovado em cirurgia no HC, né? É uma coisa que a gente fala muito pros alunos. Se você for aprovado, como é que você vai saber se tá fazendo sentido ou não? Pô, você vai estar no HC fazendo cirurgia, como é que pode ser puxado? Qual então, a sua referência? Vai falar que não é ruim, Pô, você vai... E ainda mais que a residência, né? Que é difícil também. Você, como clínico, passou muito sobre isso também na escolha da subespecialidade. O que é um mês de cardiologia para você definir se você quer ser cardiologista, hematologista? É muito pouco. Você tá sentindo exatamente cheirinho, isso, né? cara. Você não tá conhecendo a especialidade, né? Você tá e nem 2 anos de internato, né, Pedro? É suficiente para você dizer o que você quer, na verdade. Às vezes você tá no final, você tá na dúvida ali, cara. A gente tem uma ideia muito de que a medicina é muito linear, né? Então você tem que fazer tudo, né? Nossa cabeça, sempre quando a gente entra na medicina, você vai ter que sair daqui, você vai ter que fazer uma residência. Depois da residência, você vai ter que fazer outra. Depois dessa outra, talvez mais uma. E aí você fica nessa noia de que realmente você tem que fazer tudo isso direto e acaba seguindo um caminho que às vezes não era nem o que você queria, né? E você quer acelerar, você quer fazer que nem todo mundo, já engatar uma coisa na outra, você não vai pensando se o próximo passo está realmente adequado para o que você quer fazer. E aí você vai pensar, às vezes, só depois, que nem, né? Desde a minha época de engenharia, você vai pensar depois só de um ano que você está vivendo aquilo, que do nada dá um estalo em você e fala, cara, isso aqui realmente eu não aguento mais. E aí tudo bem, você perdeu um ano. Não perdeu, né? Mas assim, você teve uma experiência de um ano que talvez não era o que você queria pro resto da sua vida, né? Isso é muito difícil, mas a medicina pede muito isso da gente, né, cara? Muito. Mas e aí, o ano no exército, você viu para também bater o martelo e falar, não, pô, clínica médica legal. Como foi essa tua experiência? Assim, eu já tinha a ideia de que eu queria parar um ano. Até porque essa dúvida pra mim me pegava muito. Cara, cirurgia clínica. E aí eu acabei fazendo uma matrícula na clínica e segurando. E eu falei, bom, agora eu vou ter um ano para pensar realmente se isso é o que eu quero e vou ter que ter os contatos que eu vou ter para ver se faz sentido. Então eu já ia parar. Tanto que eu queria ir bem na prova lá, acho que para vocês também na Santa Casa, né? O exército, você é obrigado a fazer a prova e aí você entra no leilão de vaga. Então eu queria ir bem. Mudou? Mudou, para mim já foi diferente. Como que foi, pô? Não tem leilão, foi de idade e baseado em idade, tinha umas priorizações e sorteio, não tinha prova. Real, não tinha prova? Não. Cara, era bom a prova, tá? Eu não me inscrevi. Mudou, né? Mas a minha foi igualzinho o teu. Faz uma prova, classificação, eles vão chamando. Você pode falar não se você foi bem, mas se você falar bem quando você é o último, você pode se ferrar em uma unidade de Força Armada que vai ser ruim. Cara, eu fui bem na prova, aí eu fiquei lá no 8º Distrito Naval, não sei se você sabe, é do lado da Escola Política de Medicina, então eu nem mudei de casa. Nossa, top. Nossa, e aí eu falei, agora eu vou pensar, é isso mesmo que eu quero. E aí tudo bem, já tinha feito a matrícula na clínica, fiquei um ano bem tranquilo, fazendo de segunda a quarta na Marinha. Mas e depois era um mix, cara, era atendimento básico ali no ambulatório deles do quartel. Então assim, eu atendia marinheiro, fazia umas guias de atendimento para ir pro hospital para familiares de marinheiro e por aí vai. Era bem tranquilo, sabe? E aí agora quinta, sexta, com a vaga garantida, já sabia que eu ia ser clínica médica, pô, você teve que experimentar clínica médica em outro lugar. Pra você ter ideia, cara, eu fui experimentar muito clínica médica em alguns PAzinhos de baixa complexidade, não pegava sala, não pegava essas loucuras que o pessoal faz às vezes. Sim. E a loucura que eu mais pegava era ambulância, que às vezes eu pegava umas ambulâncias. Cara, não. Pegava bem. Cara, mas assim, era um trabalho mais tranquilo, porque era só transferência, não era nada de atendimento de urgência nem nada. E pagava ok, assim, né? Para um recém-formado, na época, parecia uma coisa interessante.
E aí consegui fazer bem. Era só transferência, entubado, com 2 bombas de droga vasoativa, já peguei umas buchas ali, viu? Transferência. Hoje em dia, cara, você para. Minutos. Não, é só ali, só São Paulo. Cara, aí às vezes você vai pra Jundiaí, tá ligado? Você fica no hospital de Guarulhos lá. Cara, você para e pensa, velho. Eu já peguei cada paciente que claramente eu não tinha a menor condição de atender. Você fala, cara, realmente, ainda bem que passou. Não, a ignorância é uma bênção, né? Exato. Você não sabia o que você estava fazendo. A ambulância sem regulação, né? Já tá a documentação da van atrasada, o DEA tá sem bateria. O paciente grave que você nem conhece direito. Às vezes particular, a ambulância tá redondinha, mano. Mas é um fator humano. Eu acho que depende do particular, tá? Eu acho que depende muito. Se for um ponta de linha, eu acho que sim. Mas se for esses convênios mais gerais... Risco, né? Cara, é foda. E daí esse ano, então, você investiu, assim, juntou a grana, trabalhou nessa parte que tava mais tranquila no exército. Isso. E fez alguma outra coisa? Cara, não. E fiz isso, perdi muito contato, assim, com estudo, pra falar a verdade. Não estudei muito nesse ano parado. Mas uma coisa, assim, que me fortaleceu pra clínica médica foi justamente isso de eu ver que eu não sabia nada. Assim, tipo, eu saí da faculdade sabendo muito pouco. O que a gente estuda para as provas ali é muito decoreba, vamos dizer assim, né? E isso é muito exigido pra gente no 5º e 6º ano, né? Então, isso de ver paciente grave, de transportar paciente grave, às vezes ver até baixa complexidade, que são casos que eu não sabia conduzir direito, me chamou muito pra clínica. Foi aí que eu falei, pô, eu acho que é clínica mesmo que eu quero. Então, eu acho que vamos em frente, já fiz a matrícula, já tá segurado minha vaga, eu vou mergulhar de cabeça quando começar a residência. E essa que foi a ideia. E também tinha parado de fazer... existe todo esse contexto, né? Tem que tomar um cuidado até para não falar que é fácil, em termos de dinheiro também, né? Monetário. Queria me livrar assim, da dependência financeira da minha família. Minha família também não tinha muita condição de ficar pagando as coisas para mim. Então eu parei esse ano justamente de fazer um pé de meia. E no R1 eu não precisar trabalhar, eu não precisar de ajuda da família. E eu consegui focar realmente na residência, que a gente sabe que o R1 é em algumas faculdades, em algumas universidades, assim, em alguns hospitais, é bem puxado, né? Então eu já estava com a cabeça estruturada justamente para isso. E aí depois, ao longo desse ano, ainda bem que fechei em clínica médica mesmo, não prestei cirurgia de novo, não. Legal. Mas essa história também de fazer um pé de meia é uma coisa que às vezes os alunos não para pensar, né? E hoje... E legal também que tua experiência, uma coisa que eu acho que a gente tem valorizado pouco é o atendimento também de baixa complexidade, né? Principalmente os caras que se formam lá no internato, numa escola grande na Paulista e tal. É difícil você atender o que é simples. E aí às vezes você não sabe. Qual que é o remédio que vai tratar a micose? Aí você pergunta pro cara recém-formado, não sei. Que, graças a Deus hoje tem o whitebook da vida. O cara acha rapidinho ali. Cara, isso me marca, tá? O atendimento de baixa complexidade que eu tive, que me mostrou que eu não sabia porra nenhuma de clínica médica. Desculpa. Não, tá liberado. Tá liberado, irmão. Tá em casa. Que eu não sabia nada de clínica médica, cara. Foi assim, foi um marco pra mim naquele ano. Eu atendi uma audinofagia. Não sabia nada, cara. Eu não sabia quando pedir streptoteste, não sabia quando entrar com antibiótico, não sabia quando pedir cultura, não sabia nada. E aí eu fui ler, eu falei, realmente eu não sei nada. Eu preciso fazer uma residência de clínica médica, porque nem um atendimento de baixa complexidade eu sei conduzir direito. Então era uma audinofagia que, cara, a princípio é a base da clínica médica. E eu não sabia conduzir direito. Aquilo ali me pegou, tá?